Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Que alegria vê-los aqui nesta manhã. Uau, eu estava olhando aqui, nós estamos hoje com a nossa capacidade máxima do templo, né? Para a glória do Senhor, no contexto em que nós temos que respeitar as leis. Hoje nós estamos aqui com lotação máxima. Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui nesta manhã, servindo ao Senhor. E você que está em casa, um excelente dia, um excelente domingo também. Com certeza Deus tem algo a ministrar muito às nossas vidas. Gostaria de convidar os irmãos que estão aqui no templo, podem se sentar. Graças damos ao Senhor por vocês, ministrando este tremendo momento de adoração. No final nós vamos ceiar e nós gostaríamos que vocês ministrassem esta canção novamente. Hosana, Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje, muito obrigado por todos vocês. Hoje, no dia 4 de outubro, neste primeiro domingo, né, deste mês, nós estamos em plena celebração da festa dos tabernáculos, festa a qual nós observamos profeticamente como igreja e honramos este momento tão profético. Daqui a pouco, na verdade no final, eu estarei compartilhando um pouco mais sobre esta festa no momento da Santa Ceia. Por hora, iniciamos este mês, faltando, vamos dizer aí, 3 meses para terminar, para concluir o ano de 2020. E eu tenho ouvido muita gente falar que 2020 praticamente não existiu, não aconteceu, devido à pandemia a qual nos surpreendeu no início deste ano. Mas, embora muitas pessoas estão dizendo isso, eu diria que embora, para mim, eu posso lhes garantir que este está sendo um ano incrível. Um ano sobrenatural, um ano de transformações, um ano de mudanças, um ano de descobrimentos. Não sei para você, mas está sendo um ano de muita fé, um ano de exercitar a nossa fé, né? Um ano de dependência de Deus, um ano em que nós estamos, eu diria, na total dependência do Espírito Santo. Para mim tem sido um ano de muita maturidade emocional, muita maturidade espiritual, tem sido um ano de maturidade ministerial. E eu acredito que, embora, como eu disse, muitas pessoas estejam dizendo que o ano não foi aquele ano satisfatório, ou como as pessoas esperavam que fosse, particularmente, queridos, este ano para mim tem sido um ano de reinvenção, onde Deus tem nos dado a oportunidade de reinventar muitas coisas, reinvenção em muitas áreas. Tem sido um ano de inovação, um ano de melhorias, um ano de modificações, pelo menos, particularmente para a minha vida, para a minha casa, para o nosso ministério. É um ano onde nós estamos descobrindo o novo de Deus, e tantas outras coisas que o Espírito está nos dando esta oportunidade. O importante em meio a tudo isso é nós entendermos o agir de Deus, o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Enfim, faltando aí apenas 3 meses para terminar este ano, hoje, especificamente hoje, eu quero dar início a uma série de ministrações, as quais terão 4 ministrações consecutivas, compartilhando com vocês e falando um pouco sobre sonhos.
Este será o nosso tema central neste mês de outubro. Deus quer ressuscitar os nossos sonhos. Embora muitas pessoas durante o ano viam seus sonhos se espairar, ir embora, se perderem. E talvez aconteceu sim com alguns isso, mas neste mês, e eu estava perguntando ainda no início na verdade no final do mês de setembro, e dizendo: Senhor, por que este mês de outubro? De verdade, queridos, ainda não sei o porquê o Senhor quer nos trazer estas palavras para este mês de outubro. Mas tem sido algo tão forte, que para vocês terem uma ideia, Deus já me deu as 4 ministrações. Já estou com as 4 ministrações prontas, praticamente, para este mês de outubro, para compartilhar algo do coração de Deus para o nosso coração. E neste período, queridos, nesses 4 domingos próximos, contando com hoje, eu quero compartilhar com vocês alguns sonhos que Deus foi colocando no meu coração, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, sonhos com relação à expansão ministerial, aquilo que Deus foi nos dando no decorrer da nossa vida, como eu disse, a nível pessoal, a nível de família, ou seja, alguns exemplos de sonhos que foram sendo realizados por Deus durante essa trajetória da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, da nossa vida profissional. Quero trazer aqui algumas questões, algumas experiências nessa questão profissional da nossa vida financeira, da nossa vida ministerial e etc. E eu tenho certeza, ainda não entendi, não compreendi o motivo do Senhor estar pedindo para que nós ministremos a vocês, ministremos à igreja, ministremos a vocês que estão em casa, sobre sonhos. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor quer ressuscitar e restaurar muitos sonhos deste mês. E isso eu tenho convicção no meu coração. E eu quero estar compartilhando, queridos, sonhos que eu nunca abri mão. Sonhos estes que, para a glória de Deus, eles foram sendo concretizados dia após dia. E ainda, se Deus permitir, neste mês, também quero compartilhar alguns sonhos que Ele ainda continua agasalhando o meu coração. Sonhos aos quais eu creio que a partir daqui, deste lugar, da Insegec São José dos Campos, envolveremos todo esse vale, envolveremos esta nação, envolveremos o mundo inteiro. E para a abertura, queridos, desta série, eu quero falar sobre um tema específico nesta manhã, e o tema é realizando sonhos com propósito. Qual é o tema? Realizando sonhos com propósito. Todos os sonhos, eles precisam ter um propósito. Por trás de cada sonho que Deus agasalha o nosso coração, tem que ter um propósito. Todos os sonhos que foram se realizando, se cumprindo na minha vida, eu posso lhes garantir que houve um propósito. Desde pequeno, desde criança. E se Deus permitir, queridos, será um mês onde nós queremos abrir questões, compartilhar coisas com vocês, que com certeza, eu acredito que ninguém ainda saiba. Como que nós vencemos algumas questões? Como que nós superamos algumas situações? Como que nós avançamos em outras questões? Como nós conquistamos alguns degraus? E também, claro, nós não vamos contar apenas esses sonhos que realizamos, mas os intempéries, as dificuldades, as lutas que nós passamos para que esses sonhos fossem realizados. As dificuldades. E também, claro, existem sonhos ainda que não se cumpriram. Mas com certeza, na presença de Deus, na dependência dEle, se Ele agasalha esses sonhos no nosso coração, Ele com certeza há de cumprir. Quero ler um texto com você que está em Joel capítulo 2, onde o profeta Joel, ele declara
uma palavra profética. E eu creio que não foi apenas para aquele tempo, mas sim para o tempo em que nós vivemos hoje. Joel 2, 28, está escrito: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Hoje, queridos, será apenas uma introdução, como eu ainda disse há pouco, uma palavra introdutória para preparar o teu coração para este mês de outubro, o qual eu reafirmo isso, eu quero estar compartilhando um pouco desta trajetória de vida nas nossas vidas. Quero trazer um pouco, ou uma mistura de algumas experiências empíricas e práticas, com sonhos que ainda são muito fortes dentro do meu coração, dentro do coração da minha família, os quais ainda quero e queremos alcançar. E eu percebo, queridos, que sempre foi e é muito importante que todo ser humano, todas as pessoas, todas as famílias, elas façam planejamento de vida. Nós não podemos viver ao acaso. Nós precisamos estabelecer metas nas nossas vidas e sonhar com sonhos que Deus sonhou para nós. Ainda há pouco, nós ouvimos o irmão Felipe aqui compartilhando conosco que o Espírito Santo, ele nos guia a todas as coisas, em todos os momentos. E com certeza o Espírito Santo nos guia aos sonhos que ele tem sonhado comigo e com você. Muitas vezes, queridos, nós sonhamos um sonho e às vezes ele demora um pouco para se cumprir. E às vezes tem sonhos que acontecem antes do que nós imaginávamos. Às vezes um pai e uma mãe esperam um filho a determinado tempo e de repente Deus diz: não é no teu tempo, é no meu tempo. Você esperava 2, 3, 4, 5 anos e eu quero para agora. E às vezes um pai e uma mãe, ele se prepara para ser filho naquele ano e Deus está dizendo: não é o tempo. E ele faz com que aquilo aconteça no tempo dele 2, 3, 4, 5 anos depois. E conforme os anos vão passando, queridos, conforme as coisas vão acontecendo, nós continuamos, ou começamos, ou intensificamos, começamos a nos dar conta de que fazer planejamentos e ter metas é algo fundamental, é algo muito importante. E infelizmente, nós vivemos uma geração que não se prepara para viver os sonhos de Deus, mas tem se preparado sim para viver muito os seus próprios sonhos. E queridos, existem os sonhos de Deus e existem os nossos sonhos. Nós queremos estar compartilhando sobre essas duas linhas durante este mês, os sonhos de Deus e os nossos sonhos. Muitas vezes os nossos sonhos nos tiram do propósito de Deus, mas os sonhos de Deus sempre nos coloca no propósito dele. Se você, por exemplo, está fazendo algo nos dias atuais, os quais eu não sei o que é que você está fazendo na tua vida hoje, seja na sua vida profissional ou em qualquer área da tua vida, e que aquilo que você está fazendo não está te trazendo uma realização, não está te trazendo um prazer, não está te trazendo uma conquista como você gostaria que estivesse, eu digo a você: não desanime, não pare, não desista, não deixe de sonhar. Por quê? Comece, queridos, a pensar no que você está fazendo hoje, mesmo que não está trazendo uma realização, como um trampolim, como algo que vai levar você a um outro nível,
a um outro lugar. Em outras palavras, o que estamos fazendo hoje, se acreditamos e cremos que estamos nas mãos de Deus, é porque isso Ele está usando para te levar no novo nível, ou Ele vai te levar neste novo nível. Se você está vivo ainda hoje, é porque há um propósito de você e eu estarmos vivos. Se nós estamos vivos, é porque há um propósito para que nós estejamos vivos e respirando sobre essa terra. Deus ainda quer nos usar. Deus ainda quer realizar sonhos através da minha vida e da tua vida nesta geração. Pense em situações adversas, em situações difíceis, como esta em que nós estamos vivendo nos dias atuais, como um trampolim que te levará de um lugar a outro. De um lugar a outro. Aliás, existem áreas da nossa vida, queridos, que somente serão alcançadas se você tiver um objetivo claro diante dos seus olhos. Existem áreas nas nossas vidas que só serão realizadas se nós tivermos objetivos claros diante daquilo que nós estamos vendo. Deus nos trouxe aqui nesta manhã, e eu tenho certeza que o Espírito Santo já está ministrando a sua vida, e ainda há de ministrar nesta manhã. Você vai chegar no final deste culto e dizer assim: uau, ainda há esperança. Você que está em casa, ainda há esperança. Aliás, queridos, quando eu falo de áreas que serão alcançadas através de objetivos claros diante dos nossos olhos, eu posso lhes dizer que essa linha de pensamento, ela tem sido o meu ponto de partida para vencer limites. Ela tem sido o meu ponto de partida para conquistar os sonhos que Deus vai agasalhando no nosso coração. E eu quero nesta manhã, nesta ministração introdutória, dar alguns passos práticos para você obter bons resultados, para você ter os seus sonhos realizados. E o primeiro passo é você ter metas claras em sua mente. Tenha metas claras, tenha propósitos claros daquilo que você quer alcançar em Deus, objetivos claros. Quando nós especificamos aquilo que nós queremos diante de Deus, e somos claros nas nossas orações, nos nossos pedidos, queridos, Deus responde. Segundo passo prático, e quando eu falo aqui no primeiro, ter metas claras, é você escrever o que você quer, é você colocar no papel, é você especificar com detalhes diante de Deus. O segundo é você ter um planejamento com atitude. Não apenas planejar, mas ter atitude em cima do planejamento em que você está planejando. Queridos, com planejamentos você vai longe. Com planejamentos, com um bom plano de ação. E ação, não é só um plano de ação, mas é um plano e uma ação. Você com certeza realizará os seus sonhos. Porque planejar implica ter atitude. Diga isso, planejar implica ter atitude. Outro passo importante, o terceiro, é ter prazos muito bem definidos. Para quando é que eu quero que esse sonho aconteça? Quando eu quero que esse sonho se realize na minha vida? Quando eu quero alcançar essa área profissional? Quando eu quero concluir a minha universidade, minha faculdade?
Se você tiver, queridos, esses prazos definidos, tudo isso que eu estou falando para vocês, durante este mês vocês vão perceber que fez parte e ainda faz parte de uma trajetória a qual eu ainda vivo nesta terra. Trajetória de família, trajetória pessoal, trajetória ministerial. Quarto passo prático para você. Mesmo que tudo à sua volta diga que não é possível, acredite e não deixe de lutar pelos seus sonhos. Esse é o quarto passo. Nunca deixe de lutar pelos seus sonhos. Por quê, queridos? Porque muitas vezes você vai se deparar com situações na sua vida em que tudo está dizendo o contrário daquilo que Deus agasalhou dentro de você. E a despeito de qualquer coisa, mesmo que tudo e todos estejam dizendo, você não vai conseguir, isso não será possível, não vai dar certo. Como eu na minha trajetória ouvi muita gente dizendo isso, e muitas situações também e circunstâncias se levantaram no meio da caminhada dizendo isso, eu posso lhes garantir algo. Nunca deixei de sonhar o sonho que Deus agasalhou em meu coração. Outro, converse com pessoas que já alcançaram o que você ainda está buscando alcançar. Este é o quinto passo prático. Busque conversar com aquelas pessoas que já conquistaram um sonho que você ainda não alcançou, mas que você gostaria de chegar lá. Pessoas que vão estar junto com você, pessoas que já passou por essa experiência, pessoas que já venceu na vida, naquela área. Não fique introspecto, não vença sozinho. Deus nos fez sociáveis para comunicarmos, para estarmos juntos. Este é um passo muito importante, queridos, que a cada dia da vida, quanto mais eu fico experiente, não velho, né? Quanto mais nós envelhecemos, a impressão é que mais isso se fortalece dentro de mim. Conversar com pessoas que já alcançaram o que eu ainda não alcancei na minha vida. Porque o tempo vai passando e quando eu olho para o tempo que eu vivi, restando com o tempo que ainda falta viver, tenho a impressão que já passei da metade. Outra coisa, queridos, muito prática que eu vivo, anote as palavras e direções que recebe de Deus. Anote as palavras que Deus falou com você. Eu tenho na minha Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, muitas vezes, não sei se você tem essa impressão, parece que aquele versículo salta e parece que a boca de Deus, naquele versículo, fica enorme. E Deus, Ele não fala, Ele grita, Ele não sussurra, Ele grita, e aquilo entra como um rema, e eu vou lá e anoto, dia tal, dia tal, dia tal, Deus falou comigo. Como vocês vão ouvir aqui uma experiência nesses mês, de como Deus falou comigo, queridos, sobre alguns conselhos práticos que eu deveria viver na minha vida em todos os aspectos. Deus estava gritando naquela manhã, dia 4 de maio de 1998. Vai ficar um suspense, não vou falar sobre isso, vou compartilhar durante este mês. Mas Deus estava gritando naquela manhã sobre uma nova direção. Palavras proféticas, como foi liberada sobre a minha vida no dia 26 de janeiro de 1990. Anote as palavras e as direções que Deus te dá. Escreva essas palavras e essas direções, queridos. É uma coisa que eu faço, ainda hoje. Porque anotar as palavras e as direções que eu recebo de Deus, é entender que elas são sinais, geralmente são sinais claros, da parte do Senhor, para um caminho que ainda tenho a seguir.
para um caminho que ainda tenho que avançar. E por último, 7º conselho que eu quero nesta parte introdutória deixar: traga sempre à memória essas palavras que recebeu de Deus e declare-as. Porque uma vez, queridos, que nós recebemos uma palavra de Deus, ela não pode ficar esquecida até que se cumpra nas nossas vidas. E enquanto ela não se cumpre, eu vou todos os dias, se possível, declarar essas palavras, trazê-las à memória, crer. Aqui, enquanto eu estou ministrando, o Espírito mostra ao meu espírito, ao meu coração, que existem não só aqui no nosso meio, no templo, como também em casa, palavras que você recebeu de Deus e ainda não se cumpriram, e você está dizendo: meu Deus, quando vai se cumprir? Queridos, inegavelmente, é impossível negar, esses pontos, eles têm me ajudado. Esses pontos que eu compartilhei com vocês são experiências práticas que eu, na minha vida, tenho caminhado. Eu faço mais, queridos. Eu faço mais. Olhando para eles, acreditando neles, do que deixar as coisas aleatórias, soltas. Eu particularmente faço muitos planos. Uma porque faz parte do meu temperamento, planejamentos. E eu preciso, queridos, deles para conseguir partir de um ponto para o outro, de um lugar para o outro. Porque eu tenho aprendido que Deus também trabalha aos nossos, ou com os nossos planejamentos e na nossa organização. Deus trabalha com isso. Deus não é um Deus desorganizado. Ele é um Deus que planejou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Ele separou em 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que ele ia fazer em cada um dos 7 dias. No último ele descansou. Tudo foi planejado por Deus. Se Deus é um Deus que planeja todas as coisas, por que não nós? Ademais, queridos, Deus trabalha na ordem. Deus honra quando nós nos posicionamos e não deixamos a vida ao acaso. Como muitos dizem, empurrando a vida com a barriga. Vai empurrando as coisas com a barriga. Não. Deus, ele é um Deus estrategista. Ou seja, mesmo que Deus nos ama sempre nos surpreender, do jeito dele, da maneira dele. Ele é um Deus que faz isso, sempre está nos surpreendendo, sempre está nos dando algo novo. Da mesma forma que ele faz isso, ele também nos ama, ou ele também ama que eu e você tenhamos planejamentos e metas com linhas de partida. Com linhas de partida, Deus ama isso também. Afinal, queridos, muitas vezes os seus sonhos exigirão muito mais de você do que qualquer outra coisa. Exigem de nós. A prática para que esses sonhos aconteçam depende de nós, e para isso nós precisamos fazer escolhas. Temos que fazer escolhas todos os dias, centenas delas. Você, ao levantar pela manhã, você tinha hoje a escolha de acordar. Claro, acordar você acordou, mas você tinha a escolha de se levantar. Você escolheu tomar um banho ou não. Você escolheu escovar os dentes ou não. Como assim? Você escolheu vir ao templo ou ficar em casa hoje. Quantas escolhas, por mais mínimas que você faz, você já fez durante este dia, e ainda são apenas 11h15 da manhã. Com certeza você já deve ter feito aí umas centenas de escolhas. Com certeza. E uma das escolhas, queridos, que nós temos que fazer constantemente, é uma escolha que é muito difícil, às vezes até de dizer, quanto mais de colocarmos em prática.
Mas para nós conquistarmos os nossos sonhos e realizarmos os sonhos com propósito, nós precisamos escolher todos os dias sair da zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto. Por que que hoje muitos pais de famílias, homens, sacerdotes que deveriam exercer um bom sacerdote, não exercem? Não conseguem conquistar sonhos, não conseguem conquistar, não conseguem avançar, porque eles não escolhem. É uma questão de escolha, é uma questão de decisão, de postura, de atitude, porque todo sonho, ele tem um propósito, mas para que eles se cumpram, eu preciso sair da minha zona de conforto. E muitas vezes, queridos, muitos de nós queremos grandes avanços, queremos grandes mudanças, queremos grandes conquistas em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Ok, pastor, isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Essas grandes mudanças, elas podem acontecer. Só que tem uma coisa, queridos. Elas começam com pequenas escolhas. Grandes mudanças começam com pequenas decisões. Com pequenas decisões, nós podemos definir o nosso destino. Com pequenas escolhas, nós podemos definir o nosso futuro. E com a falta também dessas pequenas decisões, nós também definimos um futuro. Mas a pergunta é: será que nós definimos um futuro ou um destino, a escolha do que Deus já escolheu, ou nós estamos definindo um futuro que não era para vivermos? Queridos, pequenas decisões mudam grandes rotas na nossa vida. Pequenas decisões mudam nosso caminhar. Um sair com o carro de manhã, um ir ao mercado, um ir fazer qualquer coisa, pode mudar toda uma rota de vida. E eu tenho percebido que as grandes ideias, elas surgem, queridos, quando nós estamos observando, ou surgem da observação dos pequenos detalhes que estão à nossa volta. Muitas vezes nós estamos vendo coisa tão simples e de repente surge uma grande ideia por causa daquela simplicidade, daquelas coisas que você está vivendo, detalhes pequenos. E uma das coisas que eu tenho percebido é que quando nós desprezamos esses pequenos acontecimentos nas nossas vidas, quando nós desprezamos esses pequenos detalhes, as pequenas coisas, isso faz com que muitas pessoas nunca descubram grandes descobertas. Não sei se aqui tem uma redundância, descobrir grandes descobertas, mas nunca farão grandes descobertas. Nunca. O problema é que às vezes nós estamos com as nossas mentes cauterizadas. Vivemos naquele quadrado, vivemos naquela rotina, vivemos naquele ciclo, e aquilo ali nos impede de olharmos para além, ou avançarmos para aquilo que Deus tem para nós, e por essa mente cauterizada, nós então não conseguimos recomeçar, não conseguimos agir a partir das pequenas coisas que Deus tem nos dado, e jamais, irmãos, obteremos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. Jamais obteremos, nunca conseguiremos resultados diferentes se nós estivermos ou mantivermos fazendo sempre as mesmas coisas. E isso significa que para você viver algo novo em sua vida, para a gente viver algo diferente nas nossas vidas, eu e você sempre teremos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus.
E há um texto que todos nós conhecemos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que o apóstolo Paulo, ele nos traz uma chave, um gatilho, ele nos traz uma palavra rema, que diz: portanto, irmãos, rogo, eu clamo, eu imploro, que pelas misericórdias de Deus, vocês ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha só, queridos, atitude, mudança, oferecer em sacrifício vivo, para que haja transformação de mente, que nós vamos chegar já no versículo 2, antes o apóstolo Paulo está dizendo que existe um sacrifício vivo, é algo todos os dias. Que sacrifício é esse? Um sacrifício de sermos santos. Que sacrifício mais gostoso! Um sacrifício de sermos agradáveis a Deus. E este é o nosso culto racional. E aí ele diz assim, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vivam de acordo com as coisas deste mundo, mas transformem-se. É um rema, é uma palavra imperativa, é uma ordem. Saia, deixe de viver a situação medíocre, quadrada. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês, apóstolo Paulo dizendo, possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É o propósito, é o nosso destino, é o nosso futuro. E para a gente experimentar o nosso propósito, o nosso destino, o nosso futuro, queridos, nós precisamos passar por uma renovação da mente. E nós só fazemos isso se nós vivermos uma vida diária de sacrifício vivo diante dele, todos os dias. Uma vida de renúncia. A propósito, irmãos, a maior libertação que pode acontecer na vida de um ser humano é a libertação da mente. A maior libertação que pode acontecer na vida de um ser humano, a maior libertação que uma pessoa pode ter é a libertação da mente, é a mudança de mente. Quando a sua mente é mudada, tudo é mudado. Quando você se molda de acordo com a palavra de Deus, tudo é possível a partir deste momento. Quando nós recebemos essa transformação na nossa mente, aquele quadrado que nós até então víamos como quadrado, agora já não é quadrado, a gente começa a ver redondo, retangular, nós começamos a ver outras possibilidades, que até então eu só via uma. Deus começa a abrir os nossos horizontes, e começa a trazer os nossos olhos a outras situações, e aquilo que eu achava que era impossível, começa a se transformar em algo possível, porque Deus abriu os meus olhos, renovando a minha mente, e agora eu posso viver o projeto, o sonho, o destino, o futuro que Deus tem para mim. E é por isso que muitos sonhos acontecem, são concretizados, porque nós renovamos a nossa mente pela palavra. Tem pessoas que levantam de manhã e vai dormir à noite e passa o dia inteiro reclamando das coisas. Não é possível, não vai dar certo, não consigo, tudo negativo, nada avança, nada é possível, nada consegue. Por quê, queridos? Porque se amoldou ao padrão deste mundo, está moldado ao padrão que o mundo oferece, está moldado a um padrão que a pandemia determina, está moldado a um padrão que a lógica determina, está moldado a um padrão em que a filosofia determina, em que as impossibilidades determinam, o não é possível determina, a enfermidade determina, a doença determina. A enfermidade emocional determina. Nós não renovamos a nossa mente e por isso, queridos, não conquistamos os nossos sonhos. Nós precisamos de uma mente renovada para termos uma visão correta das coisas e das pessoas que estão à nossa volta.
sem uma mente renovada, até as pessoas e as coisas que estão à nossa volta, queridos, parece que a gente vê com os olhos diferentes. Nós precisamos aprender a ver as coisas e as pessoas desta forma diferente. E essa forma diferente, queridos, que eu estou me referindo nesta manhã, é uma forma que está aqui, uma forma bíblica. Esta é a forma correta, é nos amoldar ou moldar a nossa mente de acordo com aquilo que Deus quer que a gente viva. E isso só acontecerá com uma mente renovada pela palavra. Diga à pessoa que está ao seu lado, se você está em casa e tiver oportunidade, faça isso também. Sua mente será renovada pela palavra. Você sabia que a sua vida pode ser diferente? Mas para isso acontecer, você terá que decidir por isso. É decisão, é atitude. Isso me faz lembrar um texto em que Jó, capítulo 22, 28, declara, ele diz assim que o que você decidir, isso está na NVI, exatamente assim, o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Este mesmo texto, queridos, na versão atualizada, revisada e corrigida, diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Se você determinar algum negócio, seja firme. É o que diz a Bíblia. Ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Não deixe ninguém matar os teus sonhos. Não deixe ninguém roubar os teus sonhos. Se você decidiu, seja firme. Não volte atrás. Não pare de sonhar. Não deixe de lutar. Desde que eu me conheço por gente, ainda muito pequenininho, eu tinha um sonho. Eu morava no interior do estado de São Paulo. Muitos conhecem a minha história, mas, como eu disse, a partir de hoje eu quero compartilhar coisas muito específicas, embora sendo apenas uma palavra introdutória. De uma forma crescente, quero trazer neste um mês algumas experiências, queridos, na minha vida. E desde pequenininho eu tinha um sonho muito grande. Eu morava na roça. Talvez meu pai e minha mãe estejam nos assistindo nesta manhã, meu irmão, minha irmã, meus cunhados. E eu tinha um sonho que era deixar de viver na roça, pela dificuldade que nós passávamos, financeira, e tantas outras dificuldades, distâncias de cidade. A cidade mais perto da onde nós morávamos, razoavelmente onde eu tinha nascido, quando eu nasci ali, depois nós fomos morando em sítios pequenos, era quase que 60 quilômetros. Tinha cidadezinhas pequenas, vendinhas, quitandas a 7 quilômetros, que a gente tinha que ir de bicicleta, ou a pé. Quando começou os meus estudos com 7 anos, hoje começa mais cedo, mas na época com 7, e se pudesse começar com 8, com 9 era melhor, porque com 7 a gente já estava na roça ajudando os nossos pais, então sair da roça para depois ir para a escola era dificuldade, porque isso iria onerar ou trazer prejuízo para os meus pais que estavam dependendo do nosso trabalho já pequenininho na roça.
E saíamos bem cedo. Nossa escola era tarde. Então nós íamos para a roça muito pequenininhos e muito cedo, antes do sol nascer, e já levávamos a nossa mochilinha para trocar na roça. E dali mesmo a gente seguia para a escola. E eu queria sair da roça, mas era algo, queridos, muito impossível. Era algo difícil de acontecer. Papai, nós mudamos naquela época, eu não lembro agora ao certo, mas se eu não me engano, inclusive esses dias eu estava para perguntar, mas até eu me mudar para a cidade grande, nós nos mudamos muitas vezes, eu acredito que mais de 20 vezes. De um sítio para o outro, tentávamos um lugar, depois tentávamos em outro e íamos, ficávamos um período numa região, depois mudávamos para um outro. E aquilo ali foi trazendo algumas marcas no meu coração, e não eram marcas muito boas, marcas de necessidade, marcas do falta tudo, marcas de situações difíceis, de ver os meus pais passando necessidade. E eu queria muito sair da roça. Mas eu também não queria só sair da roça, eu queria ir para a cidade grande. Hoje não se fala muito nisso, mas na onde eu vivi se falava muito sobre ir para a cidade grande, tentar a vida na cidade. E uma das coisas que eu queria fazer era ser bancário. Eu queria muito, queridos. Desde pequenininho eu tinha um sonho, era ser bancário. Eu tinha um tio, na verdade eu tenho ainda, e ele me inspirou muito. Ele era bancário e ele me inspirava. Ele chegava às vezes na minha casa com a esposa, com a minha tia e também com seus filhos, e eu via ali aquele contexto de família. Eu dizia, eu quero esse contexto de família, eu quero viver uma vida diferente, eu não quero ficar nesse quadrado aqui. Eu queria sair daquele contexto de vida que eu vivia, porque eu sabia que Deus tinha algo melhor, e aquilo era uma inspiração tão grande dentro do meu coração. E para vocês verem, queridos, como que palavra tem poder, eu queria muito, eu falava, eu queria ser bancário. E o meu irmão, ele dizia, eu quero ser caminhoneira. Hoje meu irmão é caminhoneiro. Por muitos anos ele dirigiu o caminhão, hoje ele tem um caminhão dele, hoje ele tem o trabalho dele nesse contexto. E com 15 anos, 1988, você já deve estar fazendo o cálculo aí, né, de quantos anos tem o seu pastor. Com 15 anos, no final de 1998, surgiu uma possibilidade de nós irmos para a cidade grande. E da onde nós morávamos para o lugar onde queríamos ir, era muito distante. Queríamos sair daquele lugar, e um dia meu pai percebeu que realmente era um momento, pensando um pouco na questão dos filhos e tudo, de deixar a roça e ir para essa cidade. Cidade de Americana, que na verdade quando nós chegamos lá eu achava que era Americana, mas depois eu fui descobrir que eu não morava em Americana, morávamos em Santa Bárbara, num bairro de Santa Bárbara, uma cidade vizinha de Americana. E ali, queridos, nós chegamos, eu, meus pais, meus dois irmãos, e um tio veio morar com a gente dentro de um lugar com 4 cômodos, pequenininho, onde nós trouxemos e algumas coisas do sítio, coisas estas que o papai vendeu praticamente tudo que ele tinha, mas uma coisa ele trouxe, que era o carrinho dele. Aquele carrinho, quando eu falo, irmãos, é aquela charrete, aqueles de roça que transportava sacas de arroz, sacas de café e tudo isso. Mas tinha um animal que meu pai tinha, que era uma égua, e ele não queria se dispor dela, e um dia ele teve que vendê-la, a neguinha. Uma orelha dela era assim, a outra era assim. Papai, a gente domou aquele animal e ele não queria vender, e de repente ele teve que vender e veio para a cidade. E quando nós chegamos na cidade, papai começou, ele conseguiu
Tudo que nós tínhamos, inclusive um Fusquinha 69 que meu pai tinha, foi vendido para vir para a cidade. E eu lembro que nós conseguimos uma média aí, acho que era de 2.000. Márcio, você que lembra aí, que faz parte aí, 88 já era Cruzados Reais, Cruzeiros Reais, eu não lembro o que era agora. Embora eu trabalhei no banco, já... Cruzados Novos. 2.000 Cruzados Novos. Hã? E com aqueles 2.000 nós começamos a vida. Meu pai comprou um terreno, e nesse terreno, queridos, ele era tão legal que ele era uma queda profunda e uma queda para o outro lado, e ali um senhor, ele ajuntava reciclados. Quando meu pai começou a construir essa casa, daqui a pouco vocês vão descobrir como que eu estava um dia trabalhando e quem chegou nessa casa. Foram 26 caminhões de terra para aterrar aquele terreno, para vocês verem como que ele era, para começar a construção. São algumas coisas que veio à memória, queridos, nesse tempo de sonhos, onde meu pai queria construir uma casa própria. E ali nesse fundo desta casinha, tinha uma casa que se chama, como que é o nome dessas casas de fundo de casa? Me fugiu a memória aqui. Uma edícula, que na verdade não era uma edícula, era a única casa que tinha no terreno, que era 3 cômodos, um quarto, uma salinha e o quarto do papai com um banheirinho lá dentro. E a telha era a telha de Eternite. E se eu não me engano, nós trouxemos na época 22 sacos de arroz em palha ainda, porque nós sabíamos que não ia ter recursos para comprar o arroz em saquinho, e papai teve que arrumar na época um lugar onde que fazia limpeza de arroz em palha para o arroz em grão. Era uma máquina gigantesca, irmãos. Pegava assim quase de um canto dessa porta até aquela parede assim. Onde colocava o arroz de um lado e você via, chegava do outro lado, o arroz limpinho, sem palha. E ali naquele lugar começou a nossa história. Mas eu queria ser bancário. Mas com 16 anos, não se contratava ninguém para ser bancário. De 15, eu cheguei em final de 88, e em maio de 89 eu completei 16 anos. E nesse interim, queridos, acontece uma outra coisa. Em fevereiro de 89, antes de eu completar 16 anos, nesse mês de começo de fevereiro, exato, antes de completar 16 anos, mamãe, ela já servia a Deus há alguns anos, há pelo menos 5 anos, porque durante este período em que nós vivíamos na roça, as marcas que eu compartilhei com vocês, as dificuldades, muitas delas estavam relacionadas a ver a minha mãe sempre doente, onde ela fez algumas cirurgias e quando abria-se a cirurgia, não encontrava nada físico, e espiritualmente nós víamos que a mamãe estava doente. Mamãe se converteu, eu tinha quase 10 anos, e durante esses 5 anos mamãe orou por mim. E naquele ano de 89 eu entreguei a minha vida para Jesus, no começo do ano. E aí então, naquele final de ano de 89 eu fui batizado, queridos. No próximo ano de 1990, no começo do ano, já servindo a Deus, uma sede no meu espírito, no meu coração de conhecer a Deus. Um adolescente que já neste ano de 90 comecei a dar aula na escola bíblica dominical para os adolescentes. Eu queria muito Deus, queria fazer teologia, queria estudar teologia em 1990. E em fevereiro nós fomos, o nosso pastor, o meu pastor, tem um irmão, e o irmão dele era pastor numa cidade chamada Marília.
E o meu pastor um dia disse assim: nós vamos fazer um intercâmbio, e nós vamos aqui, quem quer ir? E aí começou aquele processo, e nós conseguimos levar 2 ônibus para Marília, num final de semana, e quando chegamos lá, era sexta, sábado e domingo, eu conheci a Priscila. 25 de fevereiro, muito obrigado pelo áudio, 25 de fevereiro de 1990, e ali começa uma outra história, que daqui a pouco, ou nesse período, nós vamos saber, nós vamos conhecer um pouco dessa trajetória de sonhos acontecendo em nossas vidas, porque naquele dia 25 de fevereiro de 1990, um domingo pela manhã, Deus estava unindo não 2 pessoas, Deus estava unindo 2, ou por que não dizer, propósitos. Deus estava unindo o propósito naquele domingo, nós ainda não sabíamos. 27 anos já se passam de casados, e 31 vai fazer que nós nos conhecemos. Mas eu ainda queria ser bancária. Só que no final daquele ano que eu cheguei, queridos, em 88, alguns dias depois, no começo daquele ano, 5 dias para ser sincero, depois, 5 de janeiro, eu estava empregado, tinha arrumado um trabalho, e eu era então agora faxineiro. Faxineiro de uma tecelagem. E ali eu fiquei 3 anos e meio trabalhando naquele lugar, praticamente. 2 anos, 3 anos e quase 3 anos e meio. E durante esse período, queridos, eu tinha um sonho. Eu queria um trabalho melhor. Meu trabalho era ser bancário, mas eu não tinha idade para isso. Mas neste período eu fui me preparando, eu fui estudando. Eu terminei o meu 2º colegial com muita dificuldade. Por quê? Porque quando eu cheguei na cidade grande, tinha terminado o meu 1º colegial, que hoje não se diz mais isso. Naquela época era o 1º colegial. E quando eu terminei o 1º colegial e até o 3º ano, eu já estava na igreja. Em 1990 eu tinha convertido, eu estava dando aula, era uma vida louca, queridos, de servir a Deus, um desejo incrível de estar à presença do Senhor, de evangelizar, de visitar hospitais, de fazer tantas coisas. Eu ia para o templo às vezes no sábado à noite, e para o culto dos jovens, e ali nós voltávamos para casa no domingo à noite. Passávamos o sábado à noite, o sábado às vezes de madrugada evangelizando. De madrugada nós já estávamos no templo, nós dormíamos no templo orando, buscando a Deus. Queríamos a Deus, porque eu tinha sonhos no meu coração agasalhado. Eu queria, daqui a pouco vocês vão perceber que além de ser bancário, eu queria muito pastorear. Eu queria cuidar de gente. Eu queria envolver-me com pessoas. E as coisas começaram a acontecer de uma forma tão linda, porque eu me dediquei muito tempo à oração, muito tempo ao jejum, porque enquanto eu estava nesta tecelagem por 3 anos e meio, eu levantava muito cedo, 5:30 da manhã já estava de pé, porque eu ia de bicicleta, por quase um mês indo de bicicleta, andando mais de 15 quilômetros, e voltava à noite, à tarde, depois das 18 horas, trabalhava praticamente das 6 às 6, com 2 horas de refeição, de almoço, 1h30 de refeição. E quando eu chegava em casa, queridos, mal dava tempo de tomar banho e ir para a escola, mas eu queria deixar de estudar. Sabiam disso? Eu não queria estudar, por quê? E na minha casa, entre eu, meu irmão e minha irmã, eu era aquele que eu queria, porque queria desde pequenininho, eu queria estudar, porque eu sabia que o estudo um dia ia me colocar em algum lugar, mesmo na roça. Quantas vezes eu dizia: mamãe, papai, eu tenho que ir para casa, eu tenho que estudar, e com muita dificuldade eles deixavam eu ir para casa para estudar, porque eu queria estudar.
E eu consegui entrar na escola com 7 anos e sair do terceiro colegial sem repetir nenhum ano. E estudei. E naquele ano, queridos, naqueles anos que eu fiquei ali trabalhando, muito cedo, levantava, ia para o trabalho, voltava, depois eu ia para a escola à noite, chegava às 11h30, ia comer alguma coisa para dormir, para no outro dia, 5h30 da manhã, estar de pé de novo e começar tudo outra vez. Eu tinha um sonho, eu ainda vou trabalhar no banco. Sabe o que eu fiz durante esses 3 anos e meio? Minha mãe nós levantávamos pela manhã, mamãe colocava uma marmita térmica. Sabe o que é marmita, irmãos? Alguém aqui sabe o que é marmita? Uma marmita térmica, de isopor, e colocava ali o arroz, o feijão, a misturinha, e nós íamos para o trabalho. E muitas vezes no final da tarde, aquela marmita, do jeito que eu levava para o trabalho, eu levava de volta para casa à tarde. E ainda podia ser até muitas vezes a minha janta. Por quê, pastor? Porque eu jejuava o meu almoço. Depois de um mês trabalhando, queridos, nessa tecelagem, eu lembro que papai tinha vendido um Fusquinha por 500 cruzados novos. E quando nós chegamos lá, meu pai pegou esse dinheiro e disse: filho, eu acho que nós precisamos comprar uma mobilete para você. Eu preciso falar da mobilete porque ela faz parte da minha trajetória com a pastora Priscila. Uma mobilete Monarch 1985, eu estava em 89, 4 aninhos de uso. Eu tenho foto dela até hoje. E aí, queridos, com os 500 cruzados novos, papai comprou uma mobilete por 550 cruzados novos. Não deu nem para comprar a mobilete, teve que colocar um pouquinho mais. E agora já comecei de mobilete para o trabalho. Sabe o que eu fazia na hora do almoço, irmãos? Eu pegava aquela mobilete, deixava o meu almoço no trabalho, vestia uma outra roupa, todo cheirando graxa que eu estava, tirava aquela roupa, colocava uma roupa, pegava um mobiletinho, cruzava a cidade e ia até onde era o templo da igreja, que era um salão velho, tudo som de fábrica, onde tinha tecelagens antigamente também, cheio de parafusos, ali era o salãozinho da igreja onde eu me converti. Eu abri a porta do templo, tinha conseguido uma chave com o meu pastor. Tinha um degrau alto para colocar essa mobilete, era um sacrifício lá dentro. Eu era magro, irmãos, magro. Muito mais magro. Né, pastora? E para colocar aquela mobilete ali era uma dificuldade. E eu colocava e ficava lá. Das 11h15, a hora que eu chegava lá, que eu tinha terminado, era 11 horas o meu trabalho. Até meio-dia e 15, porque meio-dia e meio eu tinha que retornar ao trabalho, e ficava no templo, buscando a Deus, por quase 2 anos, praticamente eu acho que um pouquinho mais de 2 anos, foi o período que eu não almocei, e eu jejuei, porque eu queria que um sonho fosse realizado. E para terminar, queridos, um dia, já com 18 anos, na verdade eu ainda tinha 17 anos, em 92, eu peguei essa mobilete e fui para esse lugar, deixei ela lá no banco, lá no trabalho, no templo, e disse: eu vou no banco procurar emprego. Durante esse período, eu disse um pouquinho, mas nenhum sonho acontece se não houver uma atitude da nossa parte. Eu deixei a mobilete, fui para o banco e cheguei naquele dia, entrei uma agência, Bradesco,
no centro, falei aqui o nome da instituição publicamente. Naquele dia eu fui procurar um emprego e tinha um senhor, e eu cheguei ali muito convicto e disse: eu estou procurando um emprego. E eu não sei como, irmãos, ele abriu uma portinha e disse: entra, senta ali. Sentei numa mesa, ele chegou com um papelado em cima e disse: preenche tudo isso daqui. E eu comecei a preencher. Depois que eu preenchi tudo, ele disse assim: agora nós precisamos de 2 pessoas para trabalhar nessa agência. Tem 8 vagas e você precisa ir para Campinas, na Avenida Brasil, em Campinas, fazer um teste acho que é psicológico misturado com outra coisa lá. Tá bom, vamos. E eu fui. Dos 8, eu fui um dos 2 contratados. Dia 1º de abril, ao dia 1º de abril de 1992, eu era bancário. Por que eu disse o dia? Porque parecia mentira. Era algo impossível de acontecer. Da onde eu tinha vindo, da forma como eu tinha sido criado, onde eu nasci, era algo impossível. Agora, irmãos, eu já não levantava mais 5h30, eu podia levantar às 9h30 da manhã, porque eu entrava no banco 11 horas. Eu não precisava ficar até às 6 da tarde, eu podia sair mais cedo, 5 horas eu estava indo embora. Eu trabalhava só 6 horas por dia, com 1 hora de almoço. Na verdade eram 15 minutos de um lanche que nós tínhamos, porque era funcionário de 6 horas, só quando eu fui promovido para 8, que eu tinha 1 hora de almoço. Queridos, para que os sonhos, eu ainda vou compartilhar mais sobre isso com vocês. Nessa instituição eu fiquei quase 18 anos cumprindo um propósito. E vocês vão saber que 12 anos depois trabalhando nessa instituição, eu queria muito já sair dela, porque eu queria um outro sonho. Eu queria realizar um outro sonho, que era pastorear. Mas com 12 anos, eu conto isso nos próximos domingos, Deus não me deixou sair. Deus precisou enviar um profeta dentro do templo, no final de um congresso, para dizer: ainda não é o teu tempo, não chegou a tua hora. E ali eu fiquei mais 6 anos, cumprindo um propósito. Tudo tem um propósito, mas queridos, para que os sonhos sejam alcançados, é necessário você escolher sair da zona de conforto e se lançar com muita força naquilo que é desconhecido. O que é desconhecido, e é esse desconhecido que muitas vezes não nos deixa cumprir os nossos sonhos, é esse desconhecido que rouba os nossos propósitos. Eu, por experiência própria, queridos, e contando até um contexto da onde eu vivi, da agricultura, certamente eu entendo que nenhum desbravador, ele se tornou conhecido ao se manter no seu próprio jardim. Nenhum desbravador conquistou algo mantendo-se ali naquele quadrado. Ele precisa se lançar ao desconhecido. Então, queridos, para desbravar algo, é necessário se lançar a lugares de outros, ou que outros ainda não obtiveram, ou não tiveram lá. Não tenha medo do desconhecido, não tenha medo do novo de Deus, não tenha medo de sonhar, de visualizar aonde você quer chegar. Nós precisamos saber aonde queremos chegar. Coloque-se de pé, se você está em casa e puder fazer isso. Falta um pouquinho tempo e eu gostaria de ceiar com você nesta manhã. Pouco tempo para terminar o nosso culto. Nós estamos vivendo, queridos, um momento muito lindo, a festa dos tabernáculos. Aqueles irmãos que forem ceiar, só para que a gente possa identificar, você vai se manter de pé, e aqueles que não for ceiar,
só para a gente ter essa identificação, pode se sentar. Eu gostaria de convidar o irmão Felipe, o irmão Valdir, para nos ajudar na distribuição da ceia. E enquanto eles fazem isso, eu gostaria muito que vocês prestassem aqui um pouquinho de atenção, queridos, nesse tempo profético, nesta semana linda, neste momento em que nós estamos vivendo. E eu quero selar isso com esta ceia nesta manhã. Nós estamos vivendo as festas bíblicas de Yahvé. Pode entregar. Os irmãos do louvor podem vir, nós já vamos adorar a Deus. E especificamente desse contexto de festa bíblica, nós estamos vivendo a festa dos tabernáculos. Deus, Ele trabalha através de ciclos. As semanas, os meses, os anos, são ciclos de Deus para as nossas vidas. Ele utiliza isso para nos abençoar. Deus usa isso para nos levar a novos níveis de bênçãos, de provisão, a coisas, queridos, a ciclos que Deus estabeleceu para o seu povo nas Escrituras. E um dos ciclos que Ele deu foi esse ciclo anual, de ano em ano, de 12 em 12 meses, composto por uma série de festas e santas convocações. E essas festas, nós como uma igreja profética, apostólica, nós, queridos, entendemos que essas festas para nós hoje, quando nós as observamos, ela nos leva a passos chaves, passos importantes, as quais são usadas para aprofundar o nosso caminhar, o nosso relacionamento com Deus. Elas foram designadas pelo Senhor, não só para quebrar o poder do inimigo sobre as nossas vidas, mas também para liberar o seu poder sobre as nossas vidas. Os benefícios proféticos, os benefícios, as bênçãos que existem nessas festas. E as festas, queridos, que são parte deste ciclo de uma vida, que formam um calendário bíblico do Senhor. Como eu disse ainda há pouco, são chamadas festas fixas ou festas fixas de Yahvé. São tempos que Deus determinou e perpetuamente, quando nós observamos essas festas, nós somos muito abençoados. Desde o dia 2 ao pôr do sol do dia 2, nós estamos nesta festa dos tabernáculos. E elas, queridos, elas são como sombras, dramas, ensaios de atos, como atos de redenção, atos redentivos do Senhor Jesus, são, portanto, proféticas. Todos nós já ouvimos isso, todos os anos somos muito ministrados nisso. As primeiras festas, as festas de primavera, celebradas no mês de março, abril, já se cumpriram na Bíblia, já se cumpriram na nova aliança, ou seja, já se cumpriram quando Jesus morreu, quando Jesus foi sepultado, quando Jesus ressuscitou e quando o batismo no Espírito Santo veio sobre a igreja, quando o Espírito veio habitar na igreja. Quando nós falamos disso, queridos, e celebramos essas festas, nós vimos que na Páscoa, o Cordeiro Pascal, Yoshua Hamashia, foi imolado. Na Páscoa, a Páscoa retrata a morte do Senhor Jesus. Os pães asmos retratam o sepultamento do Senhor Jesus. A festa das primícias, ela significa a primícia daqueles, daqueles que dormem, ou seja, quando Jesus ressuscitou dos mortos, retrata a ressurreição. E quando nós falamos de Pentecostes, Pentecostes foi o momento em que brotaram os primeiros frutos, em que os filhos e filhas de Deus, resultante da descida do Espírito Santo, veio sobre a igreja, habitar na igreja, e ali nasce a igreja. Uau! E hoje, pastor, hoje nós estamos, queridos, neste ciclo, vivendo este ciclo, celebrando as festas, não de primavera, mas as festas de outono, que normalmente acontecem entre setembro e outubro, e elas englobam um período que anunciam também atos, agora são atos redentivos ainda, mas atos finais da redenção.
que culminarão com a segunda vinda do Senhor Jesus. Por isso nós vamos cantar essa canção, Hosana. Jesus está às portas, e nessas festas, queridos, a festa das trombetas, a festa de Yom Kippur e a festa dos tabernáculos, elas apontam para o arrebatamento da igreja. Quando nós ouvirmos o toque daquela trombeta, a grande tribulação e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino milenar. A festa, queridos, das trombetas, que retrata este arrebatamento. A festa da expiação de Yom Kippur, que retrata este quadro da segunda vinda de Cristo. E especificamente neste momento, neste dia tão profético, nós estamos vivendo a festa dos tabernáculos, apontando para um reino milenar de Cristo, onde nós vamos viver com Ele. E hoje nós estamos aqui com a ceia. Participaremos do pão e do sangue de Jesus Cristo, simbolizado nestes elementos, do corpo e do sangue de Jesus. Mas um dia nós não estaremos mais aqui participando, juntos como igreja, aqui, mas estaremos participando na mesa das bodas do Cordeiro, e Ele mesmo estará nesta mesa. Hoje, a festa dos tabernáculos, queridos, nós a respeitamos, nós a honramos, nós reverenciamos num contexto em que somos nós o tabernáculo de Deus. A palavra tabernáculo, ela se origina de um latim tabernaculum, que significa uma cabana, um abrigo temporário. Nós somos uma casa temporária. O Espírito Santo habita em nós. No original hebraico significa sucá. Nós somos uma sucá de Deus, o tabernáculo de Deus. E antes de cearmos, em João 1,14 diz que Cristo habitou, tabernaculou entre os homens. Num período temporário, está escrito: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, o Pai, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uau! O nascimento de Jesus, queridos, nessa terra, quando Jesus veio, é Deus descendo e tabernaculando em nossas vidas. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Queria que você fechasse os seus olhos nesta manhã. Esta festa representa para nós Jesus tabernaculando em mim, em você, em nossos corações. Esta cabana, este corpo físico, que é uma habitação temporária para nossa alma e o nosso espírito, um dia deixará de existir, e neste dia estaremos com Ele para sempre. Hoje nós somos o santuário do Espírito Santo que habita em nós, o qual temos a parte de Deus, da parte de Deus. Pai, nós vivemos hoje, Senhor, esta festa, procurando viver o espírito da festa, extraindo dela o significado profético, um significado, Senhor, das bênçãos, dos benefícios conquistados na cruz do Calvário. Nós somos uma igreja a quem Deus chamou para viver o espírito da igreja de Jerusalém, resgatando os valores perdidos, saindo de Roma e voltando a Jerusalém. E nós estamos aqui nesta manhã, Pai, agradecendo a Ti pelo corpo, pelo pão vivo que desceu do céu
e veio habitar em nós, se entregou por nós, os 7 derramamentos de sangue, os benefícios desses derramamentos, os benefícios da cruz, os benefícios do sacrifício vicário na cruz por nossas vidas. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida. Hoje nós podemos, Senhor, realizar sonhos com propósito, porque Jesus tabernaculou em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Deus, vem cumprir em nossas vidas, Senhor, os sonhos que Tu tens para nós. Se nós estamos vivos e o Espírito Santo habita em nós, o Pai habita em nós, o Filho habita em nós, é porque ainda existe propósito nas nossas vidas e para as nossas vidas nesta geração. Nós declaramos consagrado este elemento, este pão nesta manhã. Levantamos este pão, Senhor, e Te agradecemos pelo sacrifício, por ter morrido na cruz do Calvário e ter derramado a última gota de sangue por nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nós consagramos também, Senhor, este cálice nesta manhã, que representa o Teu sangue. E ao bebermos dele, Senhor, nós bebemos da própria vida do Senhor. Que esses elementos nesta manhã, Senhor, sejam cura para o nosso espírito, alma e corpo. Um renovo de aliança contigo. Daquele sacrifício realizado há tantos anos atrás, mas ainda hoje é verdadeiro, real e parece que aconteceu agora. Em memória, Senhor, do que fizeste, nós ceiamos, e também, Senhor, ao cearmos, nós proclamamos a vinda do Senhor Jesus, e especificamente nesta semana em que vivemos a festa dos tabernáculos. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, comemos e bebemos, agradecendo ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coma e beba dando graças ao Senhor, e assim que você fizer isso, levante as suas mãos e declare esta canção, pelo menos o coro, Hosana. Vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O noivo vem, Hosana. Levante as suas mãos. Hosana, Hosana. O noivo vem, noivo. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Levante a sua voz e declare. Hosana. Vai intensificando a sua voz. Acende a chama que venha
acende a chama, acende, que venha acende, Senhor, o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. o noivo vem, O noivo vem. Hosana, 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 o noivo. Obrigado, Senhor. A esperança, Senhor, no nosso coração. Uma esperança viva e verdadeira. E um dos sonhos mais fortes que queima no meu coração é a expectativa de encontrar o meu noivo, Jesus, meu Senhor e Salvador. Obrigado por esta manhã, Senhor. Que nós possamos ainda durante esta semana, como igreja, Senhor, vivermos esse espírito das festas, especificamente dos tabernáculos, extraindo delas, Senhor, esses significados proféticos. Obrigado, Senhor, por realizar sonhos nas nossas vidas, os quais se cumprem com um propósito. Que seja uma semana de realizações de sonhos, Senhor, e um mês profético, um mês de ressurreição de sonhos, para todos aqueles que estão aqui no templo e os que estão conectados, e ainda estarão conectados através desta mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Levante a sua mão direita, que Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom. Uma salva de palmas ao Senhor, muito forte, em nome de Jesus.